Simplesmente você cai porque você luta contra o pecado. Jesus não caiu em nenhum momento, simplesmente porque ele não lutou contra o pecado. Então, o que Jesus fazia? Ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento de Deus. Quando você luta contra o pecado está na tua carne, o pecado está na sua natureza. Então você não vai vencer o pecado e nem a sua natureza, porque ela é pecaminosa, ela é terrena. E o que é nascido da carne, a nossa natureza, o que é nascido da carne é carne. Observando, quase não saiu a palavra, observando Jesus, percebemos que ele fortalecia-se no Senhor, na graça e no conhecimento. Então Jesus ele não estava focado no pecado, ele não estava focado em lutar contra o diabo. Se ele se fortalecesse no Senhor, ele não ia ter uma natureza terrena, ele não ia ter uma natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa é justamente andar na carne. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então há uma outra natureza, que em vez de eu lutar contra o pecado, contra o diabo, contra essa natureza terrena, eu vou fazer o quê? Eu vou me fortalecer no Espírito Santo. Então, quando você faz como Davi, guarda a palavra no coração, medita nessa palavra de dia e de noite, como Josué, você está se transformando, matando a natureza terrena e trazendo à vida a natureza de Deus. Nicodemos entendeu que sobre Jesus havia algo poderoso que não estava sobre ele. Ele meditava também, mas não tinha. Aí ele queria entender, Jesus falou, porque a minha natureza é outra, Nicodemos. Eu me alimento todos os dias do Pai e do Espírito. E em contrapartida, você tem se alimentado da lei, do pecado. Você está lutando contra o pecado. Agora, se você entender quando Jesus se fortaleceu em Deus, na graça e no conhecimento e no poder do Espírito Santo, quando o diabo vem tentar, o diabo não consegue tentar. Porque nada do que o diabo apresentou para Jesus enchia os olhos dele, enchia as bocas dele, enchia o coração dele. Não! Jesus estava tão cheio de Deus, tão cheio do Pai, tão cheio do Espírito Santo, que a conversa do diabo era abobrinha para Jesus. Era falar, não tem outra conversa não, moço, não tem outro assunto não. Ah, então te arreda, Satanás, sai daqui. Eu tenho coisa mais importante, eu estou aqui ouvindo as suas besteiras. Sabe, eu até imagino Jesus, isso não aconteceu, eu até imagino Jesus pensando, rapaz, será que o ser humano aí, será que o pessoal cai nessas ladainhas, nessas coisas que ele está apresentando, não tem graça nenhuma, não tem vida, que coisa mais brega. Mas claro que isso não aconteceu, é só uma zombaria dizendo que aquilo que é tentação para mim e para você, aquilo que a gente acaba caindo, acaba falhando, acaba fazendo de errado, é justamente porque a gente não se alimentou da vida de Deus. Agora, quando a gente receber a natureza de Deus, que natureza é essa? Medita na palavra de dia e de noite. Jejuma diariamente. Faz jejum no mínimo 3 vezes aí cada mês. Tenha no mínimo 2 horas de oração por dia, mas 2 horas mesmo. E se puder, passa o dia todo orando no Espírito Santo. Talvez você se assustou eu orar em línguas estranhas aqui e você falar, cara, assim no seco do nada. Essa língua é para edificação, eu não preciso sentir nada para eu me edificar no Senhor. A natureza terrena quer as coisas terrenas. Traição, prostituição, ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Ilícita porque vai vir mais rápido, vai vir em grande quantidade. Alguém liga e fala que eu não estou aqui não. Comprar as coisas e não pagar. E várias outras coisas. Tá na rua, olha uma mulher ali na academia, fica, ai meu Deus, eu não queria pecar, mas isso, não. Agora eu te afirmo, se você se encher do Espírito, eu não falo falar em línguas estranhas ali meia hora na igreja, ou alguns minutinhos, ou jejuar um dia ali na semana, ou uma vez no ano, Não, eu falo de uma vida de oração. Eu encerro com uma ilustração poderosa que vai fazer todo sentido na tua vida. Mas antes disso, já se inscreva e deixe o seu like. E deixe o seu comentário aí.
Três jovens chegou, pastor, me diga uma coisa, como ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que o pastor falou? Falou, pegue essa peneira e vai lá no rio e a encha de água. E foi os três jovens, colocava essa peneira dentro da água e tirava e esvaziava. Colocava a peneira dentro da água e ela estava cheia, depois tirava e esvaziava. Dois dos jovens falaram, rapaz, quer saber de uma coisa? O pastor estava de gozação, de zoeira conosco. Eu vou embora. Aí um ficou lá e falou, rapaz, eu preciso entender isso aqui. E nada, e nada. Aí o pastor chegou, ele falou, pastor, eu não consigo. Toda vez que eu encho e que eu tiro a peneira e tento ir para casa, ela se esvazia. Ele falou, é isso mesmo, você nunca vai conseguir ser cheio do Espírito Santo, a menos que a peneira continue dentro d'água. Se ele tirasse a peneira da água, ela ia se esvaziar. Então, se encher do Espírito, andar no Espírito, é não sair do quartinho de oração, é ter uma vida regada em oração, é ter uma vida regada em consagração e orar diariamente no Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.